Eu fui usuário de crack. Eu cheguei no fundo do poço nas drogas. Se eu falasse há 18 anos atrás, se eu viesse aqui e falasse assim, ó, eu vou ser prefeito da cidade de Sorocaba, você fala, ih, cheirou de novo. Usou uma da boa agora. Então, eu sei que se for da vontade de Deus, as coisas acontecem. Se não for, não acontece. Então, minha mãe sempre falava assim, filho, cuidado com quem oferecer alguma coisa pra você, com um estranho, mas não é. Quem oferece a droga é o amigo. Então eu comecei como a maioria dos jovens começam, na bebida, depois fui para maconha, e não comprava, eu fumava na roda, na casa deles, eu fumava o baseado ali, em Porto Seguro que eu experimentei. Aí com 18 anos, uma roda de amigos falou, tem pó aqui, eu experimentei, gostei. Eu falo, a droga, ela é boa, ela dá uma sensação maravilhosa. Se não fosse gostoso, não era o mundo todo sofrendo por causa da dependência química. Só que depois vem o fardo pesado. Eu sempre fui um bom vendedor de carros, do ramo do automóvel, sempre ganhei muito bem. E continuava, cheirava, tinha a minha vida, teve a minha própria loja. Eu cheguei a um ponto, nos anos 2000, 2001, que eu já era proprietário de uma loja no uso de drogas, que o traficante chegava lá e falava assim, Manga, ó, você deve isso aqui. Eu falava, então leva esse carro aqui como forma de pagamento. O ponto que eu usava droga. Só que a cocaína, você busca aquela sensação que você não encontra mais no começo. E depois você vai entrando na paranoia. Então no começo eu conseguia conviver, eu conseguia ter uma vida social normal. Daqui a pouco eu cheirava, eu tinha que ficar trancado. Eu dirigia mais olhando pro retrovisor. Eu cheguei a vir para São Paulo e voltar com medo de parar o carro para usar drogas. Então é terrível. E eu fui levando, a minha vida foi perdendo as coisas, foi acontecendo. Eu nunca roubei, nunca furtei, porque eu sempre tive uma família muito amorosa. O meu pai faleceu, mas a minha mãe é viva e sempre eles foram muito do bem, muito amorosos. Mas em determinado momento, eu já no fundo do poço, eu nessa de buscar cocaína num bairro, eu fui, voltei, porque você vai cheirando, vai querendo mais. O cara falou assim, eu não achei mais o traficante. Aí tem um outro, eu falei, tem pó? Ele falou, não, pó não tem, mas tem pedra. E aí que eu experimentei o crack. E o crack, a cocaína, quando você cheira ela, depois de 20 minutos tem vontade de cheirar de novo. O crack, você traga, ele dá uma sensação maravilhosa. A hora que você assopra, já dá uma angústia, uma tristeza, você tem que fazer o próximo trago. Por isso que nessa caminhada, eu já internei uma menina que se prostituía, de 17 anos, que se prostituía por um trago da droga. Uma professora da rede municipal. Uma mãe que chegou a trocar seu filho por causa de uma pedra. Um pai de família que deu uma bicicleta pro filho e trabalhava numa multinacional, não conseguiu voltar para casa, porque antes de entregar, ele comprou para o filho de Natal, antes de entregar pro filho dele, ele vendeu a bicicleta. E eu, indo no fundo do poço, tinha um pastor, chamado Pastor Valmir, hoje está nos Estados Unidos, que chato, vinha atrás de mim, tentava me parar, Manga, você tem que ir para a igreja, E eu fugia dele, fugia, até que um dia ele pegou eu de calça curta e eu falei, fala, pastor. Ele falou, vamos para a igreja. Ele falou, vou no Vale da Bênção. Vale da Bênção é um lugar que tem em Araçariguama, que as pessoas vão lá para orar. E eu falei, vamos. Isso era numa sexta-feira. A gente combinou no sábado. Na sexta eu desandei, usei droga, eu cheguei. Eu lembro da minha imagem, minha mãezinha, coitada, ela ficava esperando eu voltar. Ela não... Se você falasse, seu filho é drogado, ela enforcava você. Ela não deixava falar mal de mim. Mas ela sabia o que o filho dela estava sofrendo. Como é a maioria das famílias. Os pais, não é que eles não sabem, eles custam acreditar. Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, nunca beberam, nunca fumaram, nunca usaram. Sabe, não é uma coisa de problema familiar, é uma coisa de predisposição. E aí, eu voltei, era 6 horas da manhã, eu lembro que fazia tempo que eu não orava, aquele dia eu orei e pedi para que Deus fizesse que o pastor esquecesse de mim. Não adianta, Deus não ouviu essa oração, 7 horas, tocou o interfone, era o pastor, eu fui pro Vale da Bênção, ali eu fui, já que estava indo, eu fui chorando, eu falei assim, ou o senhor me mata, ou o senhor me livra das drogas, eu não aguento mais, eu não aguentava mais usar drogas. O fim do mundo para mim tinha sido um Réveillon, que eu tava com o pé quebrado, e aí eu tava, na época, uma namorada que eu tinha, os amigos, tal, minha mãe, os pais dela, eu bebi, e aí eu, com o pé quebrado, eu saí para buscar pó, a hora que eu volto, assim, já tinha demorado, já tinha acabado a festa, todo mundo chorando, minha filha tinha 5 anos, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas mesmo assim eu não conseguia parar. E nesse dia,
eu tive um encontro, eu nunca mais, aquele dia, eu fumei, nunca mais bebi, nunca mais cheirei, nunca mais fumei crack, cigarro, nada. Deus me deu uma libertação. Eu comecei um trabalho de ajudar as pessoas a sair das drogas. Comecei na igreja, depois eu pedi para que Deus preparasse uma esposa para mim. Conheci minha esposa 3 meses depois. Aí nós fomos para uma igreja que ela frequenta, que eu frequento até hoje, que é a Igreja Mundial. E aí eu comecei a fazer um trabalho de ajudar as pessoas ali a sair das drogas. Olha como Deus reverte. Daí, até então a fama de Sorocaba era assim: tá andando com manga, tá no mau caminho, já era. Tá com drogas. Depois Deus transformou de uma tal maneira que quando alguém tinha um filho, um familiar nas drogas, falava, vai procurar o manga que ele vai saber te ajudar a sair das drogas. E aí que em 2012, quer dizer, isso foi em 2008, meados de 2008, em 2012, eu já restabelecido, super bem, bombando, daí fui gerenciar uma grande loja de veículos, ganhava na época 30 mil reais por mês, que hoje seria 60, 70, super estabilizado, vencendo. A igreja falou assim, nós temos condição de eleger um vereador. Poxa, o Manga é do comércio, o Manga conhece muita gente, ele tem um programa de televisão, ele tem esse trabalho social das drogas, e aí eu entrei na política com esse propósito de ajudar as pessoas a sair das drogas.